Olá, meus amigos aqui do canal Crescendo na Graça. Eu tenho hoje mais um assunto para estar trazendo para vocês. Sabe que os nossos assuntos aqui são sempre temas espirituais, baseado naquilo que a Bíblia diz, naquilo que nós podemos conhecer mais sobre Deus, sobre a sua mensagem para nós e sobre o seu querer para as nossas vidas. Sabemos que Deus sempre quer o melhor para nós, mas nós muitas vezes não sabemos disso. Então precisamos crescer na graça mesmo, no conhecimento daquilo que Deus tem para nós. E é por causa disso que estamos aqui. Hoje eu tenho um assunto para dividir com vocês que está no capítulo 8 do Evangelho de João, mais especificamente a partir do versículo 31, tema bastante conhecido, mas quero ler para nós iniciarmos então o nosso assunto aqui. Diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Aí então temos um assunto aí bastante interessante, que fala a respeito de libertação. Quero começar fazendo uma pergunta. Crente ou cristão, cristão crente, precisa de libertação? Às vezes nós nos colocamos, num patamar, como esses homens que estavam ouvindo a palavra do Senhor Jesus aqui, a pregação dele, e quando ele falou sobre esse assunto, que eles precisavam permanecer como discípulos e precisavam de conhecer a verdade, precisavam ser libertos pela verdade, eles se indignaram e eles perguntaram: mas libertos do quê? Nós somos filhos de Abraão. Praticamente eles quiseram dizer o seguinte: o que você está falando, Jesus? O que o Senhor está dizendo? Que assunto é esse? Que acusação é essa? De que nós precisamos ser libertos se nós somos praticantes da lei de Moisés, descendência da fé de Abraão? Eles se consideravam autênticos servos de Deus, inculpáveis na sua tradição religiosa. E é por isso que eu fiz essa pergunta. Tem crente, tem cristão que precisa ser liberto ainda? Vamos ver aqui através dos textos sagrados. E nós temos um texto para iniciarmos então a nossa introdução ao nosso assunto aqui, que está em Lucas 4, mais especificamente do 16 ao 21, onde diz o seguinte: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, e entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, e tornando a dar ao ministro,
assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Se vocês prosseguirem a leitura, vocês vão ver que os judeus ficaram muito irritados. Os líderes da sinagoga, os líderes religiosos da época, assim como todos os religiosos, ficaram muito irados com Jesus, a ponto de quererem apedrejá-lo, por ele dizer que hoje se cumpria, naquele dia se cumpria diante deles essa profecia citada por Isaías. Então que naquele momento eles tinham diante deles essa pessoa ao qual Isaías se referia, ou seja, esse libertador, o Messias, o enviado de Deus para apregoar a restauração, a libertação, a liberdade dos cativos, né? A anunciar o ano aceitável do Senhor e assim por diante. E assim como esse outro grupo, diante do qual Jesus pregava nesse momento, diante do qual ele falava sobre esse assunto de libertação, ao qual nós acabamos de ler aqui no Evangelho de São João, os dois grupos tiveram a mesma reação. Eles se achavam as pessoas mais justas da terra, e eles não admitiam que alguém dissesse que eles precisavam de ser libertos de alguma coisa ou serem ensinados por alguém a respeito das Escrituras. Nós, muitas vezes, olhando ao nosso redor hoje, nós percebemos muita gente perdida, embora muitas vezes cristã, muitas vezes dentro de uma igreja, mas perdidas com relação à sua fé, precisando de uma libertação. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus, não conhece a Bíblia, não conhece as promessas. Se lê a Bíblia, não entende, porque se entendesse, mudava a sua visão daquilo que Deus fala a respeito de salvação, de perdão, de libertação. Enfim, do que nós precisamos ser libertos? Estou falando no geral. Cristão, pessoas ainda que não conhecem os evangelhos, né? Não conhecem a palavra de Deus. Enfim, para todos, do que nós precisamos ser libertos? Primeiro, a primeira coisa que precisa sair da nossa vida, uma coisa que entrou e precisa sair para que sejamos libertos e possamos receber, então, a promessa de Deus de salvação, de perdão, de reconciliação. Essa coisa que precisa sair da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, é o pecado. Em Romanos 6:22 diz o seguinte: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O apóstolo está falando aqui, então, daqueles que agora creram em Jesus, daqueles que se converteram a Cristo, daqueles que deixaram suas tradições religiosas para crer no Senhor. Porque uma coisa que confunde muita gente é a questão de Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. As pessoas não prestam atenção nisso e continuam presas às suas velhas tradições religiosas, achando que a sua tradição religiosa, o seu ensino religioso recebido desde pequeno, do qual muitos de nós nos orgulhamos, achando que isso vai nos libertar. Conhecer a palavra, ter uma religião, não salva. Nós precisamos de que Jesus Cristo habite no nosso coração. Nós precisamos ter um recomeço de vida, um novo nascimento em Cristo. Quando isso acontece, Cristo se torna, então, o único e suficiente Salvador. Cai por terra todos os demais preceitos e também os conceitos religiosos que estão muitas vezes atrapalhando as nossas vistas de enxergarmos e entendermos.
Uma coisa é conhecer o Evangelho, a palavra de Deus, outra coisa é mistificá-lo. Quando as pessoas são religiosas, mistificam o Evangelho, mistificam a palavra e aceitam os acréscimos que o homem acrescenta e tem aquilo como lei, como norma, como sendo de Deus. Mas quando nós nascemos de novo em Cristo e começamos a conhecer o ensino da Bíblia Sagrada, nós então começamos a enxergar que estamos errados. Que se nós não tivermos Cristo como centro da nossa fé e como nosso único Salvador e ainda crermos que precisamos de uma outra ajuda para podermos chegar a Cristo, porque muita gente crê assim, que nós precisamos ser conduzidos a Cristo por algum outro meio de fé. Quando Jesus diz na sua palavra, em Mateus 11:28, o chamado universal, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ou seja, venham direto a mim agora. Tá? E em João 14:6 ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, venham a mim e eu conduzo vocês diretamente ao Pai. Quando nós conhecemos o Evangelho e quando nós somos libertos da nossa tradição religiosa, que nos é muitas vezes tão pesada, tão difícil de se libertar, então nós entendemos que estávamos errados. Quando nós acreditávamos que precisávamos dar uma ajudinha ao Senhor Jesus, né? Colocando então a nossa velha fé tradicional em pauta para poder ajudar Jesus a nos levar a Deus. Jesus morreu sozinho naquela cruz. Jesus nasceu de uma mulher escolhida por Deus, gerado pelo Espírito Santo no ventre dessa mulher, honrando essa mulher. Todos sabem que Maria era um exemplo de mulher. Mas a mesma Maria disse: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela mesma declarou que precisava de um Salvador, precisava de salvação. Então, não querendo atacar aqui então diretamente essa questão da fé que muitos colocam nessa intercessão, mas não é bíblica. Eu peço para quem crê assim que pegue a sua Bíblia, examine os evangelhos, tudo que Jesus pregou, tudo que os apóstolos pregaram e ensinaram, e veja se você acha aí dentro da Bíblia um ensino que diga que Jesus Cristo precisa de alguém que nos conduza a Ele. Enfim, o pecado que agiu por tanto tempo nas nossas vidas, agora que nós conhecemos Jesus, nos cegava, esse pecado nos cegava, não nos deixava enxergar a realidade. Mas quando nós somos verdadeiramente libertos, cai tudo isso. Cai essa culpa, cai essa escravidão, cai esse conceito, cai esse peso, cai esse compromisso de precisarmos tantas coisas para podermos crer, para podermos colocar Jesus no nosso coração como o único e suficiente Salvador. O pecado, ele tem essa força, nós precisamos nos livrar da força do pecado, que age dentro da nossa crença, que age dentro da nossa religião, nos levando a distorcer o que Deus mandou dizer através de Cristo e o que Deus fez através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da história, Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro da Bíblia, Ele é o centro da salvação, o autor da salvação, Ele é o autor de tudo, da criação, Ele é o Criador de você também, e Ele é o seu Salvador. Você precisa crer em Jesus, que Ele tem capacidade para te salvar, que você não depende de mais ninguém para que seja salvo, porque aí você está diminuindo a autoridade e o sacrifício de Jesus. Todas as outras pessoas que aparecem na história do Evangelho, na história da salvação através de Cristo, todos os homens e mulheres
todos eles precisaram da salvação de Cristo. Não tem ninguém que Jesus Cristo indicou como alguém que pudesse interceder por nós junto a Deus ou junto a Ele. Não tem ninguém. Examine a palavra, examine o Evangelho. Se você achar, então Deus está se contradizendo, mas isso não pode acontecer. Nós precisamos também ser libertos da consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? Em Romanos 6:23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência do pecado. A recompensa do pecado gera a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, veja bem, por Cristo Jesus nosso Senhor, tá? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Precisa mais claro, como diz o pessoal hoje, precisa desenhar? Nós precisamos então ser libertos da consequência do pecado, que é a morte. Jesus disse que aqueles que creem nele não sofrerão o dano da segunda morte. Segunda morte é a condenação. Porque a nossa alma viverá para sempre com ele na eternidade e não será condenado a sofrer eternamente, que é a segunda morte. E ele disse que aquele que crê nele, ele vai ter parte na primeira ressurreição, que é o arrebatamento da igreja. Então, todas essas vantagens são oferecidas por Deus para quem crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E é dessas coisas, desses conceitos errôneos, dessas pequenas coisas que se somam, que nos afastam de Jesus, que mistificam a nossa fé, são dessas coisas que nós precisamos ser libertos. Aquele grupo religioso daquela época achava que não tinha nenhum erro na sua forma de crer. Mas Jesus achou, então, na forma de crer deles, muitos erros, muitas tradições, muito misticismo. E Jesus Cristo estava ali, então, desclassificando a fé, desclassificando a maneira deles crerem e trazendo para eles a mensagem do céu, a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, a mensagem que liberta. Nós também precisamos ser libertos da influência do mundo, porque nós vivemos num mundo traiçoeiro, um mundo sujo, um mundo cruel, um mundo mergulhado nas trevas do pecado, um mundo escravizados pelo diabo, pessoas escravizadas pelo diabo, escravizadas pelo mal, pessoas que espalham mensagens diretamente do inferno. E muitos são os que creem e acreditam. Mais do que nunca, Satanás mexe com a palavra de Deus, na palavra de Deus, mistifica ela para colocá-la no nosso coração modificada. E a gente acha que está muitas vezes servindo a Deus. Eu tenho falado muito sobre isso. A gente se acha como esse grupo de fariseus e saduceus aqui, que perguntaram, mas o que você está falando? Nós não precisamos de ser libertos, nós somos filhos de Abraão, ou seja, nós somos filhos da fé. Nós temos a nossa fé em Deus, não precisamos de libertação nenhuma. E Jesus disse, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas se vocês conhecerem a verdade, ela vai libertar vocês. E se o Filho libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Ele disse que o escravo, aquele que é escravo, que não é filho, que é servo, é empregado e mora na casa, ele não fica para sempre na casa. Agora o filho de Deus e o filho, né? Jesus, ele está para sempre. E o filho de Deus fica para sempre também na casa. Aquele que se torna filho de Deus fica para sempre na casa de Deus, no reino de Deus. Então nós somos também, precisamos ser libertos da influência do mundo, como diz em 1 João 2,15, não ame o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E olha, como esse mundo nos cativa, nos convida, nos encanta, como esse mundo nos impressiona com as suas coisas, embora muitas coisas saltem aos nossos olhos,
se mostrando ruins e danosos, né? Mas quanta coisa a gente muitas vezes está engolindo, está assimilando a nossa vida, ao nosso cotidiano, sem discernir se é do agrado ou desagrado de Deus. E nós precisamos então separar as coisas que pertencem ao sistema mundano do mundo. Precisamos separar das coisas que são de Deus, que são do céu, que são santas, que são puras. Como disse aqui em Romanos, né? Em Romanos 6, 22, que é o fruto da vossa santificação. Então precisamos ser santos. Muita gente ora a santo, adora a santo, né? Santificam pessoas para adoração, quando Deus diz para nós sermos santos. Essas são as pequenas diferenças que levam muita gente a estarem longe da salvação de Cristo e apegados no seu coração incondicionalmente à sua tradicionalidade de fé. Eu digo tradicionalidade porque todos nós, desde criança, somos ensinados com relação à fé ou vida espiritual, somos ensinados por aqueles que nos criaram. Mas nós precisamos examinar a Bíblia, porque aqueles que nos criaram, se não conheciam a Bíblia, nos ensinaram errado também. Então nós precisamos examinar a palavra de Deus. É o Senhor mesmo, o Senhor Jesus mesmo que diz: examine as Escrituras. Se você for olhar lá, né, no livro de São João 5, né, 39, examinem a Bíblia, examinem a Escritura, conheçam a Escritura. Não é só ir engolindo tudo que nos falam, engolindo tudo que nos dizem, que nos ensinam, e dizer: não, isso é o certo, isso é o correto. Esse era o conceito dos fariseus e saduceus aqui, ao qual Jesus pregava, dizendo que eles precisavam ser libertos das suas tradições e misticismo religioso. Nós precisamos ser libertos também da escravidão do pecado para nos tornarmos filhos de Deus. Precisamos de escravos do pecado nos tornarmos filhos de Deus. Em João 1, pegue sua Bíblia, você tem a obrigação de examinar a sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, a pessoa, para se tornar filho de Deus, a Bíblia é específica e direta, objetiva. Ela tem que se render a Cristo, ela tem que se converter a Cristo, ela tem que aceitar Jesus Cristo como Salvador, tem que receber Jesus. Aquilo que muita gente ri e zomba do povo que se converte ao Senhor, né? Eles dizem: aceite Jesus, aceitou Jesus? Isso não é alvo de brincadeira, é algo muito sério. Receber Jesus, aceitar Jesus, é o que diz na Bíblia aqui, ó. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes não era filho de Deus. Se não receber Jesus, se não se converter em Cristo, se não tiver Jesus como o único Salvador, se ainda estiver mistificando a sua fé, achando que Jesus Cristo precisa de mais alguém para te salvar, então você não nasceu de novo, não é filho de Deus, ainda é criatura de Deus. Criatura não está na casa, não herda a casa, não herda o reino, não herda a morada celestial, porque não é filho. Para ficar no reino, na casa, precisa ser filho de Deus, se tornar filho de Deus. Em Cristo nós somos adotados como filhos, então nós precisamos de receber Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós precisamos, então, nascer de novo em Cristo Jesus. Então todas essas coisas, esses medos da gente: não, mas se eu não honrar o meu protetor, a minha protetora, né, a quem eu devo devoção, eu não vou para o céu, porque Deus deixou eles também como intercessores. Não. 1 Timóteo 2, 15. Deixa eu ver aqui primeiro se é realmente, antes de que eu citar um texto aí enganado, né? Só já acho aqui
1 Timóteo 2,15 ou é 2 Timóteo? Vamos ver aqui. Dúvida tirada então é 1 Timóteo 2,5, onde diz o seguinte: porque há um só Deus, presta atenção, um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Certo? Então não tem mais mediador além de Jesus entre nós e Deus. E entre nós e Jesus não precisa de nenhum mediador, porque ele está dizendo: vinde a mim. Ele veio para os seus. A Bíblia diz ali em João 1:11. E os seus não receberam. Então nós precisamos receber Jesus. Tirada essa dúvida, então, vamos agora também para mais um texto que está em Colossenses 1:13, falando então libertos do quê, né? Libertos do quê? Precisamos ser libertos das trevas também. Tem muito crente que ainda está debaixo da escravidão, da cegueira, do pecado, das trevas, porque ainda não abriram o coração para crer completamente. Então, quantas vezes o inimigo prejudica a vida de crentes cristãos, porque dá um lado. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, está escrito em Efésios capítulo 4, eu não sei agora bem onde está o versículo ali, fica lhe devendo, tá? Procura ali. Liberto das trevas, Colossenses 1:13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, tá? Nós somos tirados das trevas. Deus nos tirou do império das trevas, da força das trevas, da autoridade das trevas, da potestade das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor. Nos conduziu para Cristo. Nós já fomos libertos então das trevas. Fomos libertos. Então Jesus veio para isso, para nos libertar da força do pecado, da consequência do pecado, da influência do mundo, da escravidão, daquilo que o pecado faz em nós, nos tornando apenas criaturas e não filhos. E Jesus Cristo veio nos trazer a libertação das trevas. Fica então esse assunto para você meditar. Eu espero em Deus que você ore a respeito e que você diga: Senhor Deus, me mostra o caminho. Senhor Jesus, me mostra o caminho. Eu quero crer da maneira certa. Eu quero a salvação da minha alma. Eu não quero sair desta vida perdido, achando que não estou perdido e estando perdido. Eu quero partir daqui com a certeza da salvação do meu coração e não quero desonrar o Senhor e o teu sacrifício, desonrar o teu amor, tornando ele insuficiente para me salvar. Não quero pecar contra ti, contra o teu sacrifício, contra a tua mensagem, contra a tua palavra, contra o teu ensino, né? Então, ore sim, peça isso a Deus. Em Gálatas 5:1 diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Aquilo que Jesus disse para muitas pessoas: vai, não peque mais agora, para que não te aconteça uma coisa pior, né? Então, continue liberto. Já tem Jesus na sua vida? Já se batizou nas águas? Está seguindo o caminho de Deus? Está santificando a sua vida? Prossiga. Vá em frente. É esse o caminho. É isso que Deus quer de você e tem para você. Quero orar por você. Vamos orar juntos agora? Abra o coração, receba Jesus na sua vida. Ore comigo. Concorde com minha oração. Abra o coração agora e diga: Jesus, eu preciso do Senhor no meu coração, na minha vida. Eu preciso sentir que o Senhor está comigo. Vamos orar. Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos este ouvinte, esta pessoa que acaba de ouvir essa mensagem. Senhor, não é por força nem violência, não é pelo muito falar, é pelo teu Espírito. Então que teu Espírito Santo complete a obra no coração dessa pessoa que ouviu tudo isso. E ficou talvez magoada, talvez contrariada, talvez irritada. Eu te peço, Deus, que teu Espírito Santo faça a obra. Se o Senhor realmente, Senhor Deus, está achando no coração desta pessoa empecilhos que a impedem de crer da maneira correta, eu te peço que o Senhor ajude essa pessoa agora a enxergar
Tira as escamas dos olhos espirituais dessa pessoa para que elas enxerguem a realidade espiritual e abram o coração para crer em Ti como único e suficiente Salvador e sejam libertos de todas as coisas das quais precisam ser libertos. Liberta também da enfermidade, dessa doença que está na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Liberta, Senhor Deus, essa família da influência do mal. Liberta esta família do jugo, da opressão do inimigo das nossas almas. Liberta, Deus, esta pessoa que está enferma num leito de hospital, numa UTI de hospital. Liberta, leva a cura, toca agora nessa pessoa, sopra a vida sobre ela. Abençoa essa família, esse meu ouvinte, meus seguidores e aqueles que ouvirem esta palavra, que tenham, Deus, a ajuda do Teu Espírito para crer e para receberem a Ti. Em Teu nome eu oro e te agradeço, assim seja. Amém. Amém. Compartilhe essa mensagem, manda para frente. Tenho certeza que você vai ser um instrumento de Deus para ajudar muitas pessoas. Então compartilhe essa mensagem, manda para frente. Se você tem o WhatsApp, você pode copiar o link da mensagem aqui no YouTube, vai ali copiar, né? Vai em compartilhar, deve abrir ali as opções, copiar link, copia link, vai lá no WhatsApp, escolhe uma pessoa, cola o link ali, manda para a pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Ou compartilhe no seu Facebook e deixe à disposição para todos os seus amigos verem essa mensagem. Isso vai ajudar muita gente a correr para a Bíblia, examinar se é isso mesmo que foi falado aqui, e isso vai trazer para essas pessoas a libertação. Que Deus abençoe você, seja então também um anunciador das coisas de Deus junto comigo. Trabalhe comigo, estou aqui para fazer a obra de Deus. Deus abençoe sua vida, fique com Deus, muita saúde, paz. Paz seja contigo.